você que está assistindo aí pelo YouTube, aqui na Igreja Adventista do bairro de Bom Sucesso, em Gravataí, na rua Simão Bolívar 93. Você é nosso convidado para nos visitar. Estamos aqui com alguns irmãos também atrás da câmera. Você está nos assistindo aí para a gente estudar a Palavra de Deus. Eu me chamo José Flores, sou ancião desta igreja aqui. Para iniciarmos o estudo, junto com os irmãos estamos aqui, você aí de casa, vamos com vários frontes e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, porque temos mais oportunidade de falar em Teu nome. Sabemos, Senhor, que as coisas estão apertando, que os tempos estão difíceis, mas precisamos aprender mais de Ti. É Tu, Senhor, te agradecemos, também pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Isso aí. O culto é sempre um culto mais curto, mais direto, e eu também não sou de fazer muito rodeio, né? Não faço muito rodeio, você que está assistindo, quando sou eu aqui, você já sabe que eu não sou mais direto, às vezes falo alguma coisa que pode não agradar, né? Mas o culto não tem que ser agradável a você, o culto tem que ser agradável a Deus. Tá? Da mesma forma eu aqui, eu não estou aqui para agradar a você, nem os que estão aqui na igreja, estou aqui para agradar a Deus. Tá? Então, por isso, abra sua Bíblia em Atos. Deixa eu ver aqui, Atos 11, Atos 11, 19. Isso aí, acertei. Atos 11, 19. Abra sua Bíblia aí, livro de Atos 11, 19. Atos 11, 19, ele nos mostra sete características de como o cristão deve ser nos dias atuais, em comparação com a igreja que era nos dias diários. Então a gente vai pegar aqui, você de casa também vai fazer isso aí, como era a igreja, como eram os cristãos, como eu deveria ser se eu estivesse na época de Paulo, lá em Atos. E aí vamos trazer para hoje também como devemos ser. Então, se eu quiser, por exemplo, ser igual ao que era, temos que estudar esses assuntos aqui. Então vamos começar? Fala ali. Naquele títulozinho que tem ali, né? Esse título aí foi colocado muito depois, tá? A Bíblia no seu estado original ela não tinha esses títulos. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Até aqui, até 11, 18, tá? Os cristãos não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores de Cristo. Tá? Eles eram chamados de seguidores de Cristo, mas cristãos não eram chamados. Mas aqui, neste capítulo aqui, nesta parte, é a primeira vez que o título de cristãos são dados aos seguidores de Cristo. Diz ali: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, Cirene, que foram até Antioquia, falavam até aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando começou a perseguição em Israel, em Jerusalém, inclusive aquela perseguição de Paulo, lembra quando Paulo ele dá ordem para que fosse morto Estevão, e aí vem para Paulo a informação que alguns cristãos, que eram chamados de seguidores de Cristo, fugiram para Damasco. Então ele vai até os líderes da igreja, pede cartas para ir a Damasco atrás dos cristãos, e nesse caminho, vocês conhecem a história, ele encontra Jesus. Tá? Ele encontra lá. Agora, aqui, quando esses judeus se espalham, tá? eles se espalham, até hoje é chamado de, se me lembro aqui, da palavra, os cristãos da diáspora, tá? A diáspora, você vai lembrar aí, se estudou teologia, vai lembrar disso aí. Os cristãos da diáspora, os judeus da diáspora, o que é? É todo judeu nativo que mora fora de Jerusalém. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Então, se eu sou gaúcho, moro no Rio Grande do Sul, mas eu passo a morar em outro estado, fora do Rio Grande do Sul, então como se fosse assim, um gaúcho da diáspora. Quer dizer, um gaúcho que mora fora do Rio Grande do Sul. Um judeu que mora fora de Jerusalém era um judeu da diáspora. Esses judeus aqui que estão espalhados nessas cidades são os judeus da diáspora. Então, como alguns pensam que diáspora era uma cidade, né? Não, diáspora não é uma cidade. Diáspora é uma expressão para dizer judeus que moram em outros lugares e não em Jerusalém. Continuando ali, né?
Continuando. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ora, vocês perceberam aqui que o primeiro ponto para que eu me torne um cristão, tá, é eu crer. Crer e converter-se. Não há como eu ser um cristão sem crer. Crer em quê? Crer em Cristo. Crer na cruz. Eu sou um cristão, mas não aceito Jesus como Deus. Eu não aceito Cristo como um Redentor. Ora, então você vai ter que se juntar lá a Heinrich Schleiermacher, vai ter que ser um combatente de Hal Deder, né? E outros tantos mais críticos, né? Pensadores e filósofos o pós-iluminismo. Né? Temos uma lista enorme aí, vou trazer um dia para vocês aqui, a lista dos nomes de todos os críticos bíblicos, mais de 15 deles, tá? E apenas um defensor que nem cristão não era, o professor Hal Deder. Você tem que se juntar a eles, tá? Mas o primeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crer e me converter. O primeiro ponto para ser chamado de cristão, para ser cristão nos dias de hoje, é crer e converter. Crer é aceitar a cruz de Cristo, aceitar a Cristo como Salvador pessoal e mudar de vida. Eu não posso aceitar a Cristo, mas não mudar de vida. Eu aceito a Cristo, aceito como meu Salvador, mas quero continuar vivendo como eu vivia antes. Eu quero continuar comendo o que eu comia, bebendo o que eu bebia, fumando o que eu fumava, indo aos lugares que eu ia, vivendo do jeito que eu vivia. Não, você tem que crer, aceitar a Cristo e se converter. É o primeiro ponto. Indo em frente ali, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Deles quem? Os da diáspora. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Tá? O que chegou? Olha a notícia, olha, lá na diáspora, lá naquela região de Chipre, Antioquia, aqui está meio devagar, mas lá a coisa está bombando. Lá está bombando, o evangelho, a mensagem está chegando tão rápido que precisam de ajuda. O que eles fizeram? Vamos mandar mais uma ajuda. Pegaram Barnabé e mandaram ele para lá. Barnabé foi ajudar também. Continuando ali. 23. Tendo Barnabé chegado, vendo a graça de Deus, viu que o trabalho foi feito, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Por quê? Era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Agora digo para vocês ali, Barnabé foi ajudar. Chegando lá ele ficou alegre, foi pregar e começou a motivar as pessoas para que permanecessem no Senhor. Por que ele vai pregar num lugar onde as pessoas estão se convertendo, estão vindo, o evangelho está se criando, está ganhando corpo, mas ele vem com uma pregação de que deve permanecer? Por quê? Porque entra gente, mas também sai gente. É o que nós temos nas nossas igrejas hoje. É o que temos hoje. A nossa igreja e muitas igrejas parecem, à frente parece porta de banco, né? Tem gente que entra por um lado e tem outros que saem pelo outro. Parece porta de banco. Aquela porta de roleta. Uns entram e outros saem. Uns entram, não permanecem e saem. O mesmo problema que nós enfrentamos hoje, com a não permanência de todos, eles também enfrentavam. Por isso que Barnabé foi lá e a pregação dele era para que permanecessem. Permaneçam no Senhor. E a Bíblia diz que Barnabé era um homem que pregava, ele era um homem que era cheio do Espírito Santo e de fé. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que Barnabé falava língua estranha. Mas a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E em nenhum momento da frente aqui, para diante, até o Apocalipse, nós vemos um texto só, dizendo que Barnabé falou língua esquisita, língua estranha, ou que Barnabé falou língua de anjo. E ele é cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Mas não é o caso hoje aqui. Mas só para você anotar e pensar sobre esse assunto aí. Continuando lá. 25. E partiu Barnabé para onde? Para Tarso, outra cidade. À procura de Saulo. Tá? Que agora aqui já era Paulo. Tá? Tendo encontrado para Antioquia e todo por um ano, tá? Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Tá aqui.
Foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Então Barnabé sai dali, ele vai para Tarso para procurar Paulo, por isso que ele é chamado de Paulo de Tarso. No entanto, aqui ele está registrado como Saulo, por quê? Porque era o nome de batismo dele. Depois foi mudado para Paulo, mas era o Paulo de Tarso. E aqui diz que ele ficou lá por quanto tempo? 1 ano. Irmãos, você que está assistindo, Barnabé vai a Tarso para encontrar Paulo. Isso quer dizer o quê? Que Paulo já estava. E lá você tem o quê? Barnabé, Paulo, e sabe-se lá quantos mais tinham pregando naquela região. Eles ficaram por 1 ano. A gente na igreja pensa que pode fazer um projeto na igreja e conseguir resultados em 2 ou 3 meses. Isso chama-se imediatismo. Imediatismo. E quando se lida com gente, se lida com pessoas, não pode usar a técnica do imediatismo. Se eu quiser lidar com essa madeira aqui, eu posso usar a técnica do imediatismo. É uma coisa inanimada. Eu coloco um no outro aqui, coloco 2 parafusos, forço se não for, mas eu precisar, eu bato um prego, ele vai entrar um prego aqui e pronto, está feito o serviço. Agora, quando eu lido com pessoas, eu não posso utilizar a técnica do imediatismo. E eles estão mostrando aqui que eles também não usavam imediatismo, porque ficaram lá 1 ano. 1 ano pregando o Evangelho. E a gente acha o quê? Vamos fazer um projeto na igreja para 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vamos ter resultado. Não, você não lida com bicho, você não lida com bancos, com armários, com piso, você lida com pessoas, e quando se lida com gente, o imediatismo é um veneno, é o pior erro que pode se cometer utilizando a técnica do imediatismo quando se lida com gente. Aqui mostra que eles ficaram 1 ano, 1 ano, e ao mesmo tempo Barnabé pregando para que permanecessem. Então, quando se lida com gente, é assim mesmo. Uns entram e outros saem. Continuando lá. Aqui. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Dava a entender. O que nós temos aqui? Profecias. Dava a entender que viria grande fome. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Quero voltar com vocês agora sobre os 7 pontos do cristão de hoje. Primeiro, o cristão de hoje ele precisa ser um cristão que crê e se converte. Primeiro, crê e se converte. Segundo, confiança inabalável. Confiança inabalável. Nós temos cristãos na igreja, que se intitulam cristãos, gostam de serem chamados de cristãos, se vestem como cristãos, vão na igreja como cristãos, mas são ateus. Completamente ateus. Pessoas que estão na igreja, acreditam em Deus, mas acredita que Deus existe, mas não acredita que Deus exista na sua vida. Eu acredito que Deus existe, mas na minha vida não. Deus existe? Existe, mas não para todo mundo, viu? Aqueles irmãozinhos lá existe, mas para mim parece que me esqueceu. Fé inabalável. Deus existe? Sim. Deus não está presente o tempo todo na tua vida, não está conseguindo enxergar? Ora, muitas vezes os teus erros não é culpa de Deus, nem culpa do diabo. Você mesmo que cavou esse buraco para cair dentro. Terceiro ponto aqui é que o cristão deve ser cheio do Espírito Santo. E não é cheio do Espírito Santo para sair falando língua por aí, nem rodopiando e dando pulo na igreja. Sai caminhando na igreja, marchando feito um soldado. Aqui. Tem mais também a unção da galinha. A unção, já viram a unção da galinha? Procura lá na internet, a unção da galinha. São irmãs da igreja que saem dentro da igreja caminhando feito galinha. E algumas, é verdade, algumas caminham como galinha e ainda fazem o cocó da galinha ainda. Ainda vão fazendo cocó. É a unção da galinha.
e coisas mais tapafúrdias que a gente pode ver. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é pregar o Evangelho, é ter a lista de Gálatas 5:22 em sua vida. Não só crer em Deus, mas crer que Deus está na sua vida também, mesmo que seja de forma invisível, mas Ele está ali de alguma forma. Agora mesmo eu estava vindo para cá com o meu carro, parei na sinaleira, quando eu olhei para trás, vi um outro carro, ele pisou no freio, o carro arrastou, e eu pensei, vai bater, na minha traseira. Pois ele parou em cima. Em cima. Ok. Quem parou o carro dele? Foi o freio ou foi a mão de Deus? Não é? Aí pode dizer, não, foi o freio que parou. Tudo bem, mas será que o anjo não foi ele e botou uma mãozinha também para dar uma ajuda, para não bater na minha traseira do carro? Eu teria me atrasado para chegar aqui na igreja. Eu não estaria aqui agora, estaria lá envolvido com polícia, tal, pois é, como é que foi, como é que não foi, assinar ocorrência. Pequenos detalhes da nossa vida. Quarto ponto é que o crente vai na igreja. Vocês viram aqui? Aqui diz o seguinte, que eles iam na igreja. Ó, por um ano se reuniram onde? Na igreja. No meio do 26. Por um ano se reuniram naquela igreja. Aqui não diz que por um ano se reuniram em casa. Por um ano se reuniram na frente do computador, na frente da internet. Por um ano se reuniram num grupinho em casa lá por causa da pandemia. Não. Por um ano se reuniram na igreja. Era na igreja que eles se reuniram. E o local de cristão é aonde? É na igreja. O local de crente é para estar na igreja. E não é desculpa da pandemia para não ir na igreja. A desculpa da pandemia para não ir na igreja passou. Arranje outro. O quinto ponto é que o cristão, ele ensina a Bíblia. Se a sua igreja não ensina a Bíblia, sai dessa igreja. O cristão de hoje, ele ensina a Bíblia. Porque o texto diz aqui, ensinava numerosa multidão. O que eles ensinavam? Barnabé e Paulo não tinham Novo Testamento na mão. O que eles ensinavam? Eles ensinavam o Velho Testamento. Então, se eles ensinavam o Velho Testamento, então por que eu tenho que pegar o Velho Testamento hoje e excluir? Não, o Velho Testamento hoje não existe mais. Era a Bíblia deles. Agora, então, se o Velho Testamento não existe mais hoje, então o Deus deles é diferente do nosso Deus. O Deus deles é o Deus do Velho Testamento. O nosso Deus de hoje é o Deus do Novo Testamento. Então a gente vai tirar o dízimo, então. Vamos tirar fora o dízimo das igrejas. Porque o dízimo está no Velho Testamento. Raramente o dízimo aparece no Novo Testamento. Então a gente tira o dízimo fora. Querem tirar o sábado porque está no Velho Testamento? Tire o dízimo também de sua igreja. Para de receber dízimo dos irmãos. E aí tira fora o Velho Testamento. Se você parar de receber o dízimo dos irmãos na sua igreja, não precisa guardar o sábado então. Aí você vai estar coerente. Você deixa de guardar o sábado porque está no Velho Testamento. E para ser coerente com você e com Deus, deixa também de receber o dízimo dos irmãos, porque também está no Velho Testamento, ok? Vamos deixar combinado assim. Caso contrário, é conversa. Tá? Continuando ali no sexto, aqui diz que ele interpretava as profecias, aonde está registrado na parte do meio do 28. Dava a entender pelo Espírito, E maiúsculo, tá? Aqui, que estava para vir grande fome. Por que eu sei que é uma profecia de Deus? Por quê? Porque dava a entender pelo Espírito de E maiúsculo. Se dissesse assim, dava a entender por um Espírito de E minúsculo, opa, pare um pouquinho então. Esse profeta aqui pode ser um falso profeta. Porque o Espírito que dá para ele o poder é um Espírito falso também. Mas o Espírito que aparece aqui é um Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Então se ele dá a entender que vai vir alguma calamidade pelo Espírito Santo, então eu entendo que é um profeta verdadeiro. Então, o cristão de hoje, ele interpreta as profecias. Tá? Interpreta. E profecias são feitas para serem interpretadas de acordo com a luz da Bíblia. E não interpretadas de acordo com a luz do pastor. Com a luz da igreja. Com a luz do que fica mais conveniente. Vamos interpretar as profecias de acordo com o que é conveniente para nós. Não é assim que funciona. E sétimo, para encerrar, ele diz o seguinte, que a igreja do tempo daquele e de hoje, ela tem solidariedade, porque diz o texto aqui, o meio do 29, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Onde é que é a Judéia? Em Jerusalém. Então, aqueles que estão na diáspora, cidades fora de Jerusalém, recebiam donativos e mandavam para a Judéia, que é onde estavam os pobres de Jerusalém.
Então, a igreja, ela tinha um sistema de solidariedade. É necessário que todas as igrejas tenham esse departamento de solidariedade. A Adventista nós temos. A ADRA, Dorcas, tem um sistema de solidariedade. Muitas e muitas outras religiões, igrejas evangélicas e outras mais, têm também seus sistemas. Até os espíritas têm, da LBV, Legião de Boa Vontade, sistemas de donativos. Os católicos também têm sistema, né? Batistas, até os próprios de linha religião africana também, de matriz africana, também tem seu sistema de donativos, que eu conheço. Eu tenho um amigo meu de infância que ele é pai de santo, e eu vejo lá no local dele lá que ele faz também coisas para donativos para as crianças e para as pessoas. Todos têm, tá? Aí entra mais, Rosa Cruz, Cruz de Malta, é uma das mais antigas que tem, né? E outras mais. Então, temos que ter a solidariedade. E então que nós possamos, irmãos, entender que são 7 pontos: crer e se converter, confiança na palavra, ser cheio do Espírito Santo, ir na igreja, ensinar a Bíblia, interpretar profecias e ser solidário. Assim era a igreja da diáspora. Assim era a igreja da diáspora. E assim deve ser a igreja de hoje. Nós possamos aqui termos essa lista da nossa vida. Você que também está assistindo aí, possa também colocar essas coisas na sua vida e na sua igreja. E nós possamos a cada dia mais aprender com a Bíblia e com a vida de Cristo. Convido a você que está assistindo, os irmãos que estão aqui também, para curvar sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que somos a diáspora moderna. Queremos ter, Senhor, em nossa vida esses 7 pontos que determinam quem são os cristãos e como devem ser os cristãos de hoje em dia. Queremos, Senhor, colocar essa lista em nossa vida e em nossas igrejas e trabalhar para a Tua breve volta. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, em nome de Jesus. Amém.